O Lula está processando o Delcídio do Amaral por danos morais. Porque vocês lembram que aquelas delações da Lava Jato que o Sérgio Moro adorava vazar para a imprensa, fazia um puta estardalhaço e depois se provava que não tinha nada a ver? O Lula não está deixando barato. Essas delações todas em que o pessoal acusou ele sem provas, ele agora está pedindo indenização por danos morais. Só desse Delcídio é R$1,5 milhão e o caso já está lá no STJ. Vou explicar para você o que está acontecendo com calma. Mas antes, se é a sua primeira vez aqui, eu vou pedir para você já se inscrever no canal. Dá uma forcinha, meu nome é Roberto Cardoso, volte sempre aqui que sempre tem vídeo novo, sábado, domingo, feriado, nós estamos sempre aqui para conversar um pouco. Tá certo? Então olha, muita gente não lembra. O Delcídio do Amaral é um cara que foi diretor da Petrobras. A Petrobras era o alvo da Operação Lava Jato. Né? Então, Operação Lava Jato, lembra, quer dizer Deltan Dallagnol, quer dizer Sérgio Moro, aquele esquema todo que a gente sabe que envolve o Lula, estourava no Lula. Mas para chegar no Lula, você tinha que chegar em outras pessoas antes. O Delcídio era um deles. O Delcídio do Amaral, numa das delações premiadas, né? Ele falou que o Lula estava comprando o silêncio do Nestor Cerveró. O Nestor Cerveró é aquele que tinha um olho meio caído, que tinha virado meme. Lembra dele? Então ele acusou o Lula de estar tentando comprar o silêncio do Cerveró. E é interessante porque assim, essas delações premiadas da Lava Jato normalmente não davam em nada. Como que funcionava isso daí? O próprio Gilmar Mendes, no STF, denunciou. Eles usavam as delações e a prisão preventiva como instrumento de tortura. O que Sérgio Moro adorava fazer? Prendia você, só um exemplo, prendia você e falava assim, ó, tá decretada a sua prisão preventiva. A prisão preventiva o juiz pode decretar antes mesmo de ser julgado. Então, às vezes, seu julgamento só vai acontecer daqui 2 anos. Eu decreto a sua prisão preventiva, ó, tá preso, não vai sair daqui. E aí eu chego para você e falo assim, olha, você já tá preso, você vai ficar pelo menos até o julgamento preso, só que o julgamento, quem vai julgar sou eu mesmo. Eu vou te condenar por baixo a uns 20 anos de cadeia. Então, você não quer fazer um acordo de delação premiada? Você fala o que eu quero. O que eu quero normalmente é que você acuse o Lula, aí eu reduzo a sua pena, relaxo a sua prisão preventiva, te dou uma multa pequenininha e ficamos acertados. Isso tudo tinha um acordo que envolvia, vamos dizer assim, muito boa vontade de ambas as partes, né? O Gilmar Mendes falou, a delação premiada era um instrumento usado como tortura, prendia a pessoa por qualquer pretexto e obrigava ela a fazer uma delação para ela poder sair da cadeia. O Delcídio do Amaral foi um desses casos. Ele fez uma delação em que ele acusava o Lula de comprar o segredo do Nestor Cerveró, porque o Nestor Cerveró saberia de alguma coisa que incriminaria o Lula, então o Lula foi lá e tentou comprar o segredo dele. Tá. O próprio Ministério Público, veja bem, o Dallagnolzinho, aquele bando de Dallagnolzinho lá, mandou arquivar por falta de provas. Ele simplesmente falou e não provou nada. Acusou por acusar e boas. Foi arquivado pelo próprio Ministério Público. O Lula deixou barato? Não. O Lula começou a fazer o que ele já devia estar fazendo desde o começo. Ele está processando agora o Delcídio do Amaral por danos morais. Ele está pedindo R$1,5 milhão de indenização. Porque é muito fácil você acusar do que você bem entender, não provar e ficar por isso mesmo. Aí é uma beleza, né? Você não tem responsabilidade nenhuma do que você fala? Não. Ele está cobrando R$1,5 milhão. O caso já foi julgado em São Bernardo, que era a primeira instância, mas o juiz falou assim, não, no próprio processo da delação você tem amplo direito de defesa. Mas não é assim. Não é simplesmente ter direito de defesa. Né? Direito de defesa todos nós temos. Se você me agredir, eu posso me defender. Mas e o dano? O dano fica. Né? Depois que você falar que fulano fez isso, fez aquilo, eu posso me defender, eu posso provar, mas um dia alguém vai pesquisar na internet e vai achar aquela denúncia lá. Então o Lula recorreu, o caso já está lá no STJ. Depois do STJ só tem o STF e acabou, não tem mais onde recorrer. Então ele está pedindo uma indenização e o Nestor Cerveró vai ter que arcar com as consequências de ter feito uma delação que não tinha nada a ver. E se for começar a processar todo mundo que acusou o Lula sem provas, vocês lembram que na véspera da eleição, a disputa estava bem acirrada, ninguém sabia direito quem ia ganhar, se era o Haddad, se era o Bolsonaro, estava próximo. 6 dias antes da eleição ele solta uma delação do Palocci, o Sérgio Moro fez isso.
Ele soltou uma delação do Palocci. Depois a gente ficou sabendo que ele já tinha combinado que ele ia ser o ministro da Justiça e ele ainda era juiz e ele fez isso, o que favoreceu o candidato que ia empregar ele como ministro da Justiça. Olha só. E essa delação depois nem foi homologada, não foi aceita, é uma delação que simplesmente não existe, uma delação vazia, furada, mas fica o dano. Por causa daquilo, isso influencia de alguma maneira na eleição. O eleitorado, que estava mais ou menos equilibrado, se decidiu a fugir do PT. Isso alimenta o ódio antipetista. Toda hora sai uma notícia. Gente, vocês podem achar que não. Que as pessoas não vão acreditar numa coisa que já foi desacreditada pela própria justiça. Mas aqui no canal, eu vejo os comentários que vêm, eu vejo esse bando de alucinado que acredita em qualquer coisa, falando que o Lula tem que devolver os 256 bilhões de reais que a dona Marisa roubou. Eu tenho até dificuldade, eu não respondo. Sabe, quando a pessoa responde isso, eu respondo assim, ó, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não consigo nem responder. Porque, primeiro, a dona Marisa sequer tinha cargo político. Né? Ela nunca ocupou função nenhuma. Ela era esposa do Lula, mas só. Ela não tinha atuação, ela não decidia nada. Mas 256 bilhões de reais, vocês têm noção do que é isso? Eu vou fazer uma comparação. É um número tão grande que a gente não consegue entender, mas eu vou fazer uma comparação para facilitar para você. Imagina o seguinte, se todo ano eu chegasse para você e falasse, ó, tô 1 milhão de reais. Aí 2021 eu chego para você e falo, tô 1 milhão de reais. Aí 2022 eu falo para você, ó, tô aqui 1 milhão de reais. Em 10 anos você vai ter 10 milhões. Em 20 anos você vai ter 20 milhões. Você teria uma vida confortável? Você seria uma pessoa que você fala, pô, tô rico, eu sou milionário. 30 anos eu ia ter 30 milhões. Todo ano eu vou dar 1 milhão para você. É muito dinheiro ou não é? Imagina, ó, eu vou fazer um exemplo exagerado para você entender o tamanho desse número. Imagina que Jesus Cristo, quando nasceu 2000 anos atrás, os 3 reis magos foram lá e falaram assim, ó, tô aqui, ó, 1 milhão de reais. Depois, no ano seguinte, tô mais 1 milhão. Olha, no ano seguinte, mais 1 milhão. Por 2000 anos até hoje, se fosse Jesus Cristo que estivesse recebendo 1 milhão de reais por ano, que você disse que é um belo de um dinheiro, que você seria milionário com 1 milhão por ano, se fosse Jesus Cristo por 2000 anos recebendo essa boladinha aí todo ano, em 2000 anos ele teria acumulado 2 bilhões. Levou 2000 anos para acumular 2 bilhões. E o povo acredita que a dona Marisa, sem cargo político nenhum, roubou 256 bilhões de reais, ninguém viu, ela escondeu, ninguém achou 256 bilhões de reais. Quer dizer, se fossem 100, Jesus Cristo e mais 99 que passasse pela mesma situação, estava em 200 bilhões, ainda faltava. Como é que as pessoas acreditam numa barbaridade dessa? Num absurdo maluco desse, que alguém roubou 256 bilhões de reais sem ter nenhum cargo político, ninguém viu roubar, ninguém sabe onde guardou, isso não apareceu? Como assim? Morava com o Lula no apartamento em São Bernardo. Quer dizer, para que a pessoa quer tanto dinheiro se ela não usa? Né? Vivia uma vida que a gente sabe que vida que vivia, todo mundo monitora o Lula e antigamente a dona Marisa Letícia, parece que eles têm um GPS grudado no corpo, todo mundo sabe onde eles estão. Quer dizer, por que alguém rouba tanto dinheiro para nem usar? Uma fortuna dessa... Gente, o Bill Gates tem 60 bilhões de dólares. 60 bilhões. O dólar está mais ou menos 5 reais. Então, transformando para real, a fortuna dele é de 300 bilhões. Quer dizer, estão dizendo que a dona Marisa roubou uma fortuna quase igual a do Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo. Mas as pessoas acreditam. As pessoas vêm aqui colocar. Então é um crime quando as pessoas simplesmente acusam sem ter provas, porque por mais absurdo que seja, depois estão divulgando, começam a repetir, fica esse bando de alucinado que fala, mas explica aquilo lá, mas e o caso do Celso Daniel? Que é um caso que já foi julgado, já foi condenado, já foi encerrado, os culpados já cumpriram pena, já até saíram, é um julgamento de 2012, é um julgamento de 2012, até as pessoas falam, e o Celso Daniel? Como se tivesse alguma coisa para julgar, já foi julgado. É um caso que está encerrado, não é um caso que está em aberto. Mas fica essa matraquice dessas pessoas, ficam papagaiando essas histórias. Então eu venho aqui sim para dizer, o Delcídio do Amaral
fez uma delação contra o Lula sem provas, sem nenhum fundamento, não conseguiu provar e o Lula está cobrando uma indenização por danos morais. Isso já está no STJ e uma hora vai ter uma decisão, provavelmente o DECID vai ter que pagar porque ele manchou, ele maculou a imagem do Lula, que ele simplesmente não tinha provas para provar o que ele disse. Ele simplesmente falou porque ele quis falar, porque ele achou que era bonito atacar as pessoas, mas ele não conseguiu provar. Então agora ele tem que arcar com as consequências e nós temos que vir aqui porque a manchete sai, né? Olha, delatou tal coisa, acusou de tal coisa. Depois, quando é arquivado, não sai em lugar nenhum. Então a gente tem que vir aqui para falar. Tá certo? Então era isso. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Um grande abraço para vocês. Eu já fui!